Tem uma pergunta muito interessante, que essa pergunta ela aparece com frequência quando a gente faz programas de mentoria. Marcelo, já vi Ishikawa com 8 M's. Olha, eu já vi com 12. 12 foi o máximo que eu vi. E a pergunta é, está certo usar mais do que os 6 que tem, né, o Ishikawa clássico? Nós aqui, a gente tem uma filosofia. Se você vai usar 6, 8, 12, para nós pouco importa. O que importa é que o Ishikawa que está sendo usado, ele entregue valor. O que é entregar valor? Ele entregue quais são as causas potenciais que podem estar impactando no problema ou no efeito que você coloca para ser analisado. Então, para nós, se tem 6, 8, 12, né, 15, 20 categorias, pouco importa, contanto que essas categorias estejam alinhadas com o que você está, né, o que o grupo esteja pesquisando. E aqui tem alguns exemplos do Ishikawa que a gente trouxe. Por quê? Só voltar aqui. Porque quando a gente fala nesses 6 M's, que são os clássicos, isso aqui é o ponto de partida para a discussão. Marcelo, quer dizer que eu não tenho necessidade de usar os 6? Não necessariamente. Um exemplo aqui da área comercial. Eles têm um problema, o problema deles, eu só vou explicar para vocês esse Ishikawa para vocês verem a flexibilidade da ferramenta e, mais importante ainda, como ela pode entregar resultados mesmo sendo modificada. Eu tenho aqui, o problema que eles estão enfrentando é a não entrega dos resultados de vendas no mês. E aí, em vez de usar os 6 M's ou os M's que a gente está mais acostumado, eles colocaram categorias diferentes. Então, eles colocaram aqui uma categoria que é o posto de vendas número 5, uma categoria que são promoções, outra aqui distribuição, e uma categoria produtos e uma que está aqui embaixo, que não dá para ler. Mas, enfim, Marcelo, essas categorias não têm nada a ver com 6 M's que eu conheço. É assim que funciona, mas para eles, principalmente para o que eles estão analisando como problema aqui, que é a falta de vendas ou não atingimento das vendas, para eles faz sentido ter essas categorias definidas. Então, não fiquem presos, muito presos, aos 6 M's que o Ishikawa preconiza. Você pode mudar e deve mudar, contanto que ajude a achar as causas raízes do que você está analisando. Seguindo aqui, a gente tem os 5 porquês. 5 porquês. Essa é uma ferramenta que dentro aqui da Labone, nós temos uma visão muito clara com 5 porquês. Como consultoria, a gente não gosta muito de usar os 5 porquês. E aí a pergunta é, por quê? Porque se ela não for bem aplicada, ela cria um rodamuinho de porquês que é muito comum o pessoal se perder nesse rodamuinho de porquês e fazer aí uns 10 porquês e não chegar a lugar nenhum. Marcelo, isso é muito comum acontecer, mais comum do que a gente gostaria que acontecesse. Então, a nossa sugestão é, podendo evitar, evite os 5 porquês. E outra recomendação nossa, que está ligado a essa pergunta de cuidados, é que se você fez o 4º porquê, perguntou o 4º porquê e não chegou próximo à causa raiz, aqui já chega um sinal amarelo para você, piscando para vermelho. Marcelo, por que você está falando isso? Então, vamos imaginar na verdade, uma situação que eu já presenciei e quem está liderando esse tipo de coisa não é uma situação muito agradável. Imagina que tem alguém liderando uma sessão de 5 porquês, tentando entender qual é a causa raiz, começou a fazer os porquês, fez o primeiro porquê, foi navegando, chegou no 5º porquê e não chegou em lugar nenhum. Isso causa algo chamado descrédito, desmotivação de quem está participando. Então, nossa sugestão é, podendo evitar os 5 porquês, evite. Se for aplicar, tenha muito cuidado com ele. Muito cuidado em não se perder com o uso desse questionamento infinito que não chega a lugar nenhum. Essa é a nossa vivência. Seguindo com relação à regressão
nós falamos um pouquinho, mas tem uma pergunta muito interessante. Quando a gente fala de DMAIC, de metodologias e principalmente da aplicação de ferramentas ou métodos, há algo muito importante chamado premissas. E nós sempre sugerimos aos alunos e aos clientes que sigam as premissas. Por quê? Porque se alguém desenvolveu premissas, por exemplo, eu vou falar aqui para correlação e regressão, é porque precisa ter esse cuidado antes de aplicar a ferramenta. Então, eu tenho várias ferramentas em que, antes de aplicar, eu tenho o que a gente chama de premissas, uma série de premissas, que elas sendo atendidas, eu vou até colocar a palavra aqui, credenciam o uso da ferramenta. O que é credenciar o uso da ferramenta? É que, uma vez que eu atendi as premissas, o resultado da aplicação dessas ferramentas vai ser muito mais confiável. Então, para quem perguntou, e não foi só uma pessoa que perguntou, nossas recomendações, aí eu nem vou falar que é sugestão, vou falar recomendação mesmo, é seguir as premissas de qualquer ferramenta estatística para que você tenha um resultado que seja um resultado confiável. FEMEA, passos. A gente discutiu um pouco de FEMEA e é bem conhecido no mercado que o FEMEA é uma ferramenta principal ou primordial na indústria automobilística e para todo mundo que trabalha ou fornece para a indústria automobilística. Então, se você quiser fornecer para uma GM, para uma Volks, como fornecedor, fatalmente você vai esbarrar no FEMEA como ferramenta aí de análise de falhas. E, principalmente, usar o FEMEA como modo preventivo de falhas, ou modos de falhas. E a pergunta que tem aqui embaixo é, Marcelo, o FEMEA, ele é igual em todos os tipos de negócios? E a resposta é não. O FEMEA, eu tenho FEMEA de processo, eu tenho FEMEA de produto, eu tenho FEMEA para design, eu tenho uma variedade enorme de FEMEA, até FEMECA, eu tenho um leque grande de FEMEAs que eu posso usar, dependendo do que eu preciso, mas, mesmo dentro de cada um desses tipos, cada empresa, muitas vezes, coloca ou retira alguma coluna ou alguma informação. Ah, Marcelo, quer dizer que eu não devo seguir as normas, por exemplo, da AIAG, que regulamenta o uso de FEMEAs? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que as empresas são livres para mudar até o nome da ferramenta. Muitas empresas usam FEMEA com outro nome, o FEMEA convencional que a gente já ensinou para quem fez curso com a gente, eles dão um outro tipo de nome para a ferramenta, eles fazem alterações nos formulários, nos campos, enfim, fazem uma série de alterações que, se você perguntar para mim, também pouco importa. Por quê? Porque o importante é resultado. Se o FEMEA está sendo usado no negócio e ele sofreu algumas alterações, contanto que sirva ao propósito dele, principalmente ao propósito do negócio, não há problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Com relação a testes. Os testes estatísticos que a gente tem, ou testes de hipóteses, eles são bem importantes. Na medida do possível, qual é o suprassumo para todo... Eu vou falar do White Belt até o Master Black Belt. Para o pessoal de melhoria contínua, qual que seria assim, o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é trabalhar com dados contínuos, tanto de entrada quanto de saída. Estou trabalhando com dado contínuo, e, se eu for colocar aqui, mais dados normais. Esse é o cenário que todo mundo quer. Quer trabalhar com dados contínuos e que os dados sejam normais, lembrando que dados normais são dados que representam a variação do meu processo a longo prazo. Esse é o estado da arte, todo mundo quer isso. Então, quando eu tenho esse quadrante aqui, ele está falando que é o melhor dos mundos, mas muitas vezes eu não consigo trabalhar nesse melhor dos mundos. Muitas vezes a minha amostra, ela não é uma amostra normalizada. Para eu transformar minha amostra em algo significativo da variação da população, ou seja, transformar minha amostra em algo normal,
muitas vezes eu esbarro em investimento, tem investimento grande para coletar mais amostras, eu tenho uma questão de tempo, o tempo também é muito demorado para coletar, então muitas vezes eu tenho empecilhos que fazem com que eu não tenha esse melhor dos mundos para se trabalhar. Marcelo, quer dizer que se eu sair desse quadrante de melhor dos mundos, deixa eu mostrar para vocês, quer trabalhar, por exemplo, com correlação, regressão, regressões de vários tipos, quer dizer que eu vou perder? Você perde um pouco do seu poder de análise. Não é nada assustador. Obviamente, se você puder trabalhar nesse universo que eu estou mostrando, dados normais, dados contínuos de entrada e saída, é o suprassumo. Se eu não conseguir, esse quadrante aqui, essas outras ferramentas que a gente tem, elas são ferramentas muito poderosas que te entregam resultado. O que vocês têm que entender é que não há um ganha-ganha. Quando você usa ferramentas estatísticas, deixa eu até limpar aqui, quando você sai dessa configuração que eu coloquei, que é o melhor dos mundos, e navega para outros quadrantes, você perde o seu poder de análise. Há uma perda. Não que isso seja catastrófico, que você não vá fazer. Muito pelo contrário, você tem alternativas e flexibilidade para usar outros caminhos para entregar o quê? Resultado, que é o que você, como profissional, quer seja profissional com muita experiência, quer seja profissional iniciando carreira ou ainda na faculdade, o que importa mesmo é resultado consistente. Eu falo isso e sempre vou falar. Vocês estão se preparando para entregar resultado consistente e para dormir à noite quando fizer uma mudança num processo, seja ele qual for. Bom, basicamente, essa fase analisar teve bastante perguntas, chegaram algumas novas agora há pouco. Como sempre, eu vou finalizando o programa de mentoria. Quem tiver mais perguntas pode fazer enquanto eu vou comentando um pouco aqui sobre a fase analisar, que eu respondo para a gente concluir aí esse encontro. Então, a fase analisar, dá para ver que ela realmente é muito importante, é uma fase que tem um desenho clássico dessa fase, que é, né, a questão, quando eu olho o iceberg, isso é muito clássico aí fora, quando eu estou olhando causas, a gente sempre alerta para olhar não só para o que está aqui, mas para olhar também num universo muito maior que as causas raízes podem estar escondidas. Enfim, o que a gente fala para vocês é que essa profundidade na análise das causas raízes, ela é essencial. Essencial para quê? Essencial para evitar o efeito sanfona quando se está fazendo melhoria. Então, se eu não achar essas causas raízes na profundidade que eu preciso, eu tenho melhoria sim. Eu estou ruim aqui, trabalho algumas causas, venho para cá, passou um tempo, caio de novo, porque eu não achei as causas mais agravantes, né? Aí eu melhoro, pioro e fico nesse dente de serra eternamente e fico sofrendo as consequências de um processo que melhora, piora, melhora, piora, porque eu não achei o que realmente eu deveria encontrar como causa raiz e, principalmente, eu não tratei como deveria tratar. Então, como não chegaram mais perguntas, a gente vai finalizando esse encontro. Agradeço demais aí o tempo de vocês. Espero ver vocês na próxima fase, que é a fase melhorar. Uma boa noite para vocês. Até a próxima.